Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, gente, eu sou Adriana Rivera, sou missionária da Comunidade Vida e hoje eu vou partilhar um pouquinho sobre o ser Comunidade Vida. Não sei quanto contato vocês têm com os irmãos da Comunidade Vida, mas eu vou falar um pouco do meu testemunho e assim poder permitir que vocês entrem um pouquinho na nossa realidade como missionários. Então, eu sou colombiana, como vocês sabem, sou de Bogotá. E eu nunca tinha tido contato com alguma comunidade nova. Então, realmente, quando eu conheci pela primeira vez a comunidade Shalom, foi algo muito surpreendente. Porque a comunidade de vida no meu país não existem comunidades novas. Então, para mim, uma vida consagrada era somente uma pessoa religiosa. Não era possível ser um leigo consagrado. Então, isso é o primeiro que eu queria partilhar, que é uma grande novidade da igreja. Nós, como comunidade Shalom, trazemos essa grande novidade. Nós somos leigos consagrados. E isso faz muita diferença, porque uma coisa é uma vida religiosa e outra coisa é uma vida leiga consagrada. Então, chegar na comunidade de vida, né, quando eu fiz meu intercâmbio no Brasil, conheci em São Paulo, a primeira vez que eu tive contato, eu ficava olhando, meu Deus, como assim? Jovens normais, que não têm hábito, mas que vivem uma vida consagrada, vivem uma vida separada para Deus. Então isso para mim foi assim a primeira coisa bem diferente. Então quando a gente fala de comunidade de vida, a gente está falando de pessoas que deixaram tudo e seguiram a Jesus, né? Como na palavra de Deus a gente ouve, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Então são aqueles que a partir do chamado de Deus, somos chamados a deixar nossa família, a deixar nossa cultura, a deixar nossos bens, nossos amigos, nossa terra, enfim, tudo. E a gente realmente ter uma vida consagrada a Deus. Se a gente vê nos estatutos, vocês podem encontrar o que rege a comunidade de vida no capítulo 4, quando vai se dar uma definição do ser comunidade de vida. Então, nós vemos no artigo 61, a comunidade de vida é o núcleo central da comunidade Shalom, é a fonte de manifestação do carisma. Na comunidade de vida, somos chamados, por amor a Jesus Cristo e ao seu reino, a respondermos ao seu apelo de renunciar a nós mesmos e perder a vida em seguimento e reproduzir o modelo da comunidade cristã primitiva. Então, se a gente pudesse dizer numa frase o que é a comunidade de vida, nós somos chamados a reproduzir o que a comunidade cristã primitiva era. E o que era a comunidade cristã primitiva? Se a gente abre nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ver a primeira comunidade. Eles colocavam tudo em comum. Se reuniam todos os dias no templo para fazer as orações. Eles viviam em comunidade e se repartiam seus bens para aqueles que mais precisassem. Então, na comunidade de vida, nós somos aqueles que vamos deixar tudo. Para mim, ser comunidade de vida é o abandono total nas mãos de Deus. Eu não tenho mais minha vida nas minhas mãos. Eu sou formada em engenharia e eu tinha grandes planos para a minha vida, que é algo natural, humano, né? Você dizer assim, eu vou agora terminar o meu intercâmbio, eu já era formada, então eu vou fazer um mestrado, depois disso eu vou fazer isso, eu namorar, eu vou casar, eu vou... Então a gente naturalmente, como ser humano, tem planos. Nós como comunidade de vida, claro que não se anulam os sonhos, mas agora meu sonho é 100% aquilo que Deus quer. Ou seja, eu não sei onde eu vou morar próximo ano.
Eu não sei se eu vou trabalhar na difusão. Eu não sei se eu vou mudar de casa. Por quê? Porque minha vida, assim, eu não consigo olhar 2 palmos na minha frente. Porque ser comunidade de vida é ser inteiramente abandonado nas mãos de Deus para estar e viver com Deus. Então, a missão primeira da comunidade de vida é morar com Deus. E para mim essa é uma das coisas mais preciosas que tem a comunidade de vida. Nós moramos com Deus. No tempo da pandemia isso foi bem evidente, porque cada um teve que se fechar na sua casa. E me lembro muito, eu estava em Santo Amaro, cada irmão da aliança teve que ir se fechar na sua casa, no seu apartamento com a sua família, e nós, mesmo fechados, nós morávamos com Deus. Então, isso eu acho que a maior graça da comunidade de vida, né? É um chamado divino, porque nós vamos morar na casa de Deus e morar em comunidade, onde eu não escolho as pessoas que eu moro, eu não escolho as minhas autoridades, mas num abandono e uma pobreza de ser inteiramente de Deus, eu acolho a minha casa, o meu trabalho, meu país, onde eu estou, a minha missão. Eu acolho isso como dádiva de Deus, como presente de Deus. E é Ele que vai reger tudo isso na minha vida. Muito diferente de irmãos que são consagrados da comunidade de aliança ou que pertencem à obra, aonde você decide com quem mora, decide aonde mora, decide o que você vai comer ou não, você decide aonde você vai sair. É muito diferente nesse aspecto. Eu acho que é o aspecto mais diferente, vamos dizer assim. O ser comunidade de vida é um abandono total nas mãos de Deus, aonde tudo que eu chamo de meu agora é nosso. Tudo que antes para mim era meu espaço, minhas coisas, agora é nosso. Esse partilhar tudo em comum. E agora eu vou partilhar alguns aspectos assim bem ordinários da comunidade de vida. É muito bonito quando a gente vê nos estatutos que diante desse chamado de Deus, que Deus nos fez a morar com Ele, esse tesouro é tão grande que, como no Evangelho, nós vendemos tudo, nós deixamos, aí disse, nós colocamos tudo em comum, renunciando aos bens materiais, aos projetos, planos, expectativas pessoais para segui-lo de maneira incondicional e sem restrições. E isso é literal, isso aqui não é uma figura, é algo muito literal. Por quê? Porque quando eu deixei tudo, eu me lembro literalmente, eu peguei todas as minhas roupas, doei tudo, televisão, tudo que eu tinha, né? Porque não era muita coisa, mas tudo eu doei para outros. E quando eu vou na casa dos meus pais, essa não é mais minha casa, é a casa dos meus pais, onde eu já não tenho aquilo que é meu, né? Mas agora eles me acolhem, como me acolhe uma família da comunidade de aliança, como me acolhe, enfim, qualquer irmão, né? Então, isso aqui é muito real, nós renunciamos a tudo. Então, você como comunidade de aliança, é importante ter essa consciência. Nós como comunidade de vida, deixamos tudo pelo reino de Deus. E agora a nossa família, claro, nossa família de sangue permanece lá no meu país, amo com todo o meu coração, mas eu já não tenho eles, né? Agora a minha família é a comunidade de aliança, que me acolhe na sua casa, que me permite entrar também na sua família. Então, é muito importante para nós, assim, os laços que são feitos com a comunidade de aliança, com a obra, porque para nós se torna a nossa nova família. É importante, assim, saber que a comunidade de vida, vocês podem dizer, não, mas a comunidade de vida tem muitas coisas. Eu tenho um celular, um notebook que está guardado, mas no momento que eu sou transferida, eu deixo o celular, deixo o notebook e o que me foi dado para o meu trabalho e não é mais meu. Eu vou deixar para a pessoa que exercer essa função.
e eu parto sem nada. Eu parto com minhas roupas, minhas coisas pessoais, mas a cama que eu dormia, as coisas que eu tinha no quarto, as coisas que eu tenho no lugar que eu trabalho, não são minhas, são da comunidade, são do reino de Deus. E isso faz toda a diferença também, para que nós possamos nos abrir a esse cuidado do outro. A comunidade de vida, nós vivemos da providência de Deus. Então, a comunidade de vida precisa desse olhar de cuidado de família, para que Deus nunca, assim, nos 12 anos que eu estou, jamais me faltou nada. Mas isso por quê? Porque a providência de Deus se manifesta através da boa vontade também do coração dos irmãos, né? Tanto seja na comunhão de bens, como também pela generosidade, por esse olhar atencioso diante das necessidades do outro. Então, isso é muito importante. Nós deixamos tudo mesmo e vivemos, renunciamos aos nossos planos, nossos projetos. Eu posso ter um trabalho, como comunidade de vida eu tenho um trabalho, meu primeiro trabalho, né, é ser missionária, né? Então isso já me dá uma identidade como pessoa. O que é ser missionária? Ser missionária e a dedicação ao reino de Deus. Então eu primeiro tenho um dever de intimidade com Deus, porque o ser missionário é anunciar Jesus Cristo para as pessoas. E se eu não tenho Jesus Cristo na minha alma, eu não vou conseguir anunciá-lo. Então, meu primeiro dever como missionária é ter uma vida íntima com Deus. Por isso nossas manhãs são manhãs de oração. A gente acorda normalmente todos os dias no mesmo horário. Eu acordo mais ou menos faltando 10 para 6, 5h50 da manhã. Aí faço exercício físico, porque para minha mente, assim, eu preciso muito, diante da nossa vida, oxigenar minha mente, né? Então eu faço o meu exercício físico, depois chego em casa, a gente faz a faxina, porque nós vivemos em comum, a gente não tem empregada doméstica, a gente não tem mãe e pai que lavem nossas roupas, a gente não tem. Então, como adultos, a gente divide os afazeres da casa e cada um cuida de uma parte da nossa casa, né? Sempre com esse olhar no todo. Então, eu acordo 5h50, depois faço a minha faxina, organizo as coisas e depois a gente vai para o café da manhã. Aí o café da manhã ele é comunitário, ou seja, a minha residência feminina vai se encontrar com as duas famílias que moram na minha casa e os rapazes, e juntos tomamos o café da manhã. O café da manhã é em silêncio. Por quê? Porque nós temos uma manhã de oração. Não é somente 2 horas, mas a gente tem uma manhã de escuta da voz de Deus, de contemplação, de poder voltar ao eixo, vamos dizer assim, porque nossa vida é sobrenatural. Se nós vivemos uma vida sem uma vida de oração, a gente não vai dar conta, porque nossa vida é sobrenatural. As nossas relações, elas exigem virtudes que eu não consigo humanamente, somente pela graça de Deus, para viver uma vida oblativa, uma vida de doação, de generosidade, de amabilidade. Tudo isso são frutos do Espírito. A alegria, a bondade, a magnanimidade, a bondade, enfim, tudo isso, a paciência, são dons do Espírito Santo, frutos do Espírito. E isso eu vou conseguir viver uma vida missionária, onde nas minhas relações se reflete a vida cristã, a vida de Cristo, somente se eu tenho uma vida mergulhada em Deus. Por isso que nós temos manhãs de oração. Então a gente reza as laudes, depois disso, mais ou menos 8 da manhã, todos os dias. Onde as laudes, essa oração que a igreja reza, todas as ordens religiosas, os sacerdotes rezam as laudes, que é a oração da manhã, onde nós
da liturgia das horas, né, a comunidade de vida reza as laudes e as completas, a oração da manhã e da noite. E onde nós vamos cantar os salmos, nós vamos abrir o nosso coração ao louvor, porque nós somos uma comunidade carismática de louvor. Então, desde pela manhã, a gente já vai agradecendo a Deus, vai entregando o nosso dia e pedindo muito a Deus a graça de que seja um dia santo, que a gente possa viver um dia nele, que nós possamos aproveitar cada oportunidade do dia para viver uma vida em Cristo, para ter respostas como Cristo faria. Então nós, depois das laudes, a gente expõe o Santíssimo Sacramento na nossa capela comunitária e nós permanecemos 2 horas em oração. 1 hora de estudo bíblico e 1 hora de oração pessoal. Nessas 2 horas a gente está no silêncio, né? E depois o que a gente chama o terceiro tempo, que normalmente é 10h30 da manhã, nós temos diversas atividades durante a semana. A gente tem partilha de vida, que é muito importante para a gente poder se abrir um pouco mais à vida dos irmãos. E a partilha de vida é um momento de louvor, de eu poder olhar minha semana e ver com louvor o que Deus tem feito, seja nas provações ou seja também nas surpresas de Deus. E eu vou partilhar com meu irmão, com louvor, aquilo que Deus vem fazendo na minha vida. Tem a partilha de vida, tem a economia doméstica, a famosa economia doméstica, que é o que a gente nesse horário vai cuidar da nossa casa, da nossa residência. Então a família vai para a sua residência, os rapazes para a sua, as moças para também o nosso apartamento. E a gente vai cuidar das coisas da casa, arrumar, fazer uma faxina mais caprichada, enfim, decorar nossa casa para um aniversário, a gente poder se dedicar às coisas próprias da vida familiar, né, que nós temos. Então, a gente tem esse momento. A gente também tem dia de formação, onde nós vamos ter um momento de formação como comunidade de vida, onde nosso formador vai nos dando luzes diante do que a gente vai vivendo, onde a comunidade propõe leituras, propõe mergulhar em algum tema específico, nos tempos litúrgicos, né? Então, aí o formador comunitário, ele vai conduzindo a casa para que nós possamos ter uma vida santa comunitariamente, não somente individualmente, mas também comunitariamente. E essa é a nossa manhã, né? Nossa manhã de oração. Normalmente, depois nós temos a Santa Missa, mas dependendo da missão, vai no horário que puder, né? Aqui nós vivemos a missa meio-dia. E depois da missa, a gente tem a nossa refeição, nosso almoço. Aí no almoço é o momento que a gente começa a falar. Aí começam as histórias, contar o que Deus fez na oração, o que aconteceu no dia anterior, enfim, os assuntos naturais de uma família, né? A mesa. Para o nosso fundador é muito importante os momentos de refeição. Se vocês convivem com ele, vocês vão ver, ele dedica um tempo bom para a refeição. Por quê? Porque Jesus Cristo era assim. Jesus, ele sempre, quando estava à mesa, ele tinha momentos de convivência. Era um momento de ouvir, de observar o outro, daquele mais pobre que estava com ele à mesa, daquele que estava com algum problema, de ver as necessidades de cada um. Então, Jesus, o comer, o partir o pão, é algo tão sagrado que se converteu assim na sagrada ceia, né? Na sagrada Eucaristia. Então, para nós, como comunidade de vida, a refeição é um momento muito importante, que se cultiva. A gente, por isso, não, vamos dizer, não come e se levanta, mas a gente só se levanta quando o nosso formador comunitário se levanta. Por quê? Porque é um momento sagrado, né, da vida familiar que nós cultivamos. De tarde, né, aí a gente retorna para casa e nós temos nosso trabalho, as nossas tardes, noites e final de semana. Então, cada um de nós tem um trabalho. E a comunidade nos delega uma parte da vinha para a gente desenvolver.
Então, no meu caso, eu coordeno a difusão da obra, que são os grupos de oração, onde não tem missionários, em todos os lugares do mundo. Então, tenho uma equipe para coordenar, eu tenho atividades a desenvolver, tenho viagens a realizar, visitas, tenho uma parte administrativa, tenho lives, tenho treinamentos, tenho formações. E tudo isso eu vou administrando nesse tempo que eu tenho de tarde. Então, cada vez que a gente chega no centro de evangelização, no primeiro horário da tarde, a gente vai na capela, no Santíssimo, e entrega a nossa tarde. Meu Deus, a gente já rezou o dia inteiro, né? Pois é, a gente de novo vai e entrega para que cada minuto, eu todo dia rezo isso, para que cada minuto do meu trabalho seja para a glória de Deus, para que eu não perca tempo, mas que eu utilize meu tempo da forma como Deus quer, para que assim seja aproveitado, para poder acompanhar as pessoas, ouvir os outros e trabalhar, me dedicar a desenvolver o reino de Deus. Depois, no final da tarde, nós temos nosso momento de oração comunitária. Então, é o momento que eu paro do meu trabalho, eu estou assim cheia de coisa na minha cabeça, reuniões, tudo, mas eu paro às 6 da tarde, para 6h15 eu tenho meu momento de oração comunitária, onde nós vamos louvar a Deus por aquele dia, vamos entregar nossos problemas, tudo que a gente não conseguiu fazer, né? Tudo que ficou pendente, tudo eu entrego ao louvor. E nessa oração comunitária, Deus nos conduz como casa comunitária, Deus nos fala, Deus derrama suas graças sobre nós, nós somos conduzidos e de novo redirecionados para a vida sobrenatural. Depois nós tomamos as refeições juntos do jantar e depois do jantar nós temos o trabalho da noite, que normalmente eu trabalho diretamente com a obra. Então aí é quando nós temos os grupos de oração, quando nós temos os ministérios, quando a gente está junto com a obra e a comunidade de aliança para célula comunitária 2 vezes por semana, ministérios e trabalhos de grupos de oração e com a obra nos outros dias. Algo muito importante também na vida fraterna é que nós temos nos momentos de convivência e koinonia, que eles são dados para a gente fortalecer os nossos laços como irmãos, para poder falar mais livremente, brincar, mostrar as nossas fotos, contar a nossa história. Então isso é muito rico, muito enriquecedor para nós como comunidade de vida. Nós precisamos das convivências e das koinonias, porque a comunidade de vida não é só um trabalho, né? A minha vida inteira é isso. Então eu preciso dar também de mim, acolher também a riqueza do irmão. E depois desses momentos da noite, nós fazemos as completas, que é a oração da noite da igreja também, que a gente encontra no ofício das leituras. E nós, com a palavra de Deus, finalizamos nosso dia, finalizando todo dia dizendo, né, que o Senhor nos conceda uma noite tranquila e no final da vida uma morte santa. Aí a gente silencia de novo, desliga dados do celular e aí a gente já desde a noite inicia o silêncio para se preparar para o novo dia, para tudo isso que a gente vive. Então, a comunidade de vida é isso, é oração intensa, é estar com Jesus, é vida fraterna intensa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, com aqueles que Deus escolhe para que eu more. E é uma vida intensa de apostolado, onde eu vou me dar inteiramente para o reino. Nos estatutos vai falando que nós investimos tudo, nossa vida, capacidades, tempo, bens, potencialidades e futuro em um seguimento incondicional a Jesus e ao seu reino. Então, nosso tempo inteiro é Deus e a comunidade, Deus e o carisma. Isso é ser comunidade de vida. Minha escolha é Deus, né? Então, vamos dizer assim, nós fizemos uma escolha definitiva quando a gente entrou nessa dinâmica da comunidade de vida, onde eu já escolhi que minha vida é uma vida de pobreza, castidade e obediência, é uma vida de oração, fraternidade e vida ofertada através do apostolado.
E eu faço essa escolha uma vez e a partir de que entro, minha vida inteira vai ser ser fiel ao tripé da vocação e aos conselhos evangélicos, né? Eu acho que bem resumido isso que a gente vive, e nós abraçamos, né? Como eu disse, o chamado a uma dedicação, a uma vida de oração, a uma vida fraterna e a uma vida do serviço na obra. Nós vivemos, assim, é muito bonito ver que é muito além de uma rotina. No meu caso, por exemplo, como a comunidade me pede nesse tempo, eu estou na difusão, então eu viajo muito. Eu preciso ir fazer visitas em diferentes lugares, então eu saio da minha estrutura comunitária. Mas como é bonito eu chegar nos lugares onde me acolhem e eu rezo, né? Eu tenho minha vida de oração, eu tenho minha vida fraterna com a comunidade de aliança e eu também tenho minha vida apostólica e de trabalho com a obra. Então, a comunidade de vida não é uma rotina simplesmente, mas são elementos essenciais que a gente organiza no dia para poder ser fiel. Mas, se eu estou de férias, eu continuo sendo comunidade de vida, vivendo uma vida intensa de oração, uma vida de evangelização constante, uma vida fraterna intensa. Essa é a minha vida, isso é ser comunidade de vida. E essa é a grande beleza, assim, de um chamado, que ele não se restringe a isso. Por quê? Porque pode ser que por algum motivo eu não possa estar numa vida ordinária na comunidade de vida, mas esses elementos, eles vão existir. Por fim, eu queria, assim, além dessa rotina diária, né, a gente tem nossas equipes de cozinha, que é muito importante, né, porque a gente não tem empregada doméstica para poder cozinhar todas as refeições para a gente, não, nós mesmos. Então a gente se organiza, são formas de organização, aonde a gente vai ter as equipes, a gente vai cozinhar um dia na semana. O meu dia é a terça, então é um dia que eu vou me dedicar intensamente a servir meus irmãos através da alimentação, né? Então, aí tem as equipes de festa, tem as equipes de tudo, a gente ama, né, se organizar. Aí, claro, eu tenho uma casa comunitária com 34 pessoas, mas tem casas comunitárias com 5 pessoas. Então, cada casa comunitária vai se organizando. O importante é a gente entender que a comunidade de vida tem tudo em comum. Então, eu não tenho as minhas coisas, minha comida, né? A gente vai partilhar tudo com os irmãos, e essa é a grande beleza do ser comunidade de vida. Aí também a gente tem o porteiro, por exemplo, também outra coisa, não sei se vocês sabem, como a gente não utiliza o celular de manhã, a gente sempre tem um irmão que ele vai estar com os celulares de todos atento, porque pode existir uma ligação urgente. Nós temos famílias, então tem pessoas que têm filhos, então aí é importante que o celular fique com aquele porteiro, ele vai tocar o sino, ele vai ficar atento ao exterior, porque nós precisamos nos dedicar ao interior, à nossa vida de oração. Então o porteiro é um grande auxílio também para nós. E como qualquer família, né, a gente tem uma organização também financeira. Nós, como comunidade de vida, a gente vai trabalhar para poder ter nossa alimentação, um repasse, né, de alimentação, de higiene básica, né? Então, existem os coordenadores de cada residência que vão cuidar das necessidades dos irmãos. Mas, gente, nunca é suficiente para a gente ter tudo o que precisa. Realmente, nós vivemos da providência de Deus, que vai se dar pela boa administração, claro, desses irmãos, daquele repasse que é bem pouco, bem mínimo, mas também através da generosidade das pessoas, do olhar atento dos outros sobre a vida, da casa comunitária. São coisas tão simples, sabe, que às vezes pode alegrar assim, nossa vida, porque nós nos sentimos cuidados através das pessoas, no dom da vida dos irmãos, no aniversário dos irmãos, na vida fraterna, na vida partilhada. Isso é essencial para que nós possamos ter uma boa
vamos dizer assim, uma boa vida familiar também com a comunidade de aliança, com a obra. E nós, assim, em tudo também fazemos nossa comunhão de bens. A gente não recebe nenhum salário, vocês sabem. Existem comunidades que recebem pelo trabalho, mas isso eu acho lindíssimo da comunidade de vida. Eu posso trabalhar aqui no governo geral, né? E eu não recebo salário nenhum. E outro irmão pode trabalhar numa casa de retiro, na cozinha, né? E ele também não recebe um salário. Mas a gente tem tudo em comum e nada nos falta. Isso é belíssimo. É nossa vivência da pobreza, que é muito bonita. Então, realmente, a gente vive numa dependência absoluta de Deus. Onde se eu ganho uma doação, né, eu vou fazer a comunhão de bens, sempre, porque a mentalidade da comunhão de bens não é algo econômico da comunidade de aliança, mas também um caminho de conversão nosso, onde nós precisamos também ter essa consciência da nossa vida de pobreza e que tudo pertence a Deus. Então, eu posso fazer aniversário, alguém me dá uma doação e eu vou fazer a minha comunhão de bens e apresentar para a minha coordenadora de casa. Aí eu vou dizer, eu posso comprar tal coisa que eu estou precisando com esse valor? E nós vamos discernir juntas, porque pode ser que pelas necessidades da casa seja melhor comprar alguma coisa urgente da vida comum. Então isso é algo muito bonito, né, que a gente tem, né? Eu posso, enfim, ganhar coisas, né, para mim, mas eu sempre vou apresentar pensando no bem comum. E o mais lindo, né, é que quando a gente sai, eu saio com aquilo que é minha roupa, minhas coisas pessoais, e o resto é da obra de Deus. E isso nos permite ter uma vida desapegada, despojada, onde eu sou livre para Deus me enviar onde Ele quiser, onde eu sou livre para Ele me pedir o que Ele quiser. Então isso é muito importante para a comunidade de vida, manter-se livre de tudo e de todos, né? E por fim, assim, eu acho que ser a comunidade de vida para mim, que eu sou de outro país, e posso experimentar o carisma que está dentro de mim, eu posso dizer para vocês que é um chamado belíssimo e que nós precisamos muito da comunidade de aliança e da obra. Nós precisamos no cuidado de família, como eu disse para vocês, porque não é fácil você não ter a sua família por perto. E no meu caso, estar em outro país, não é fácil. Não é fácil você ter aquele refúgio, aquele lugar onde você é amado gratuitamente, porque sua família ama mesmo você, sua mãe, né, seus irmãos. Então não é fácil para nós, né? Então nós precisamos da comunidade de aliança, das famílias da comunidade de aliança, precisamos de vocês na nossa casa para poder cultivar esses laços de família. Nós precisamos, enfim, de vocês e vocês de nós, né? Então mesmo que na sua obra de difusão, na sua missão, não tem a comunidade de vida, é importante, né, que vocês busquem estar próximos, para que assim a gente possa se complementar, porque como diz os estatutos, a comunidade de vida é o coração, mas sem vocês, as artérias que levam para o corpo, a gente também não pode fazer muita coisa. Então nós somos um complemento. E vocês, assim, são a nossa família. Independente de os irmãos da aliança que estão mais distantes, eles têm uma comunidade de vida, mesmo que não seja naquele local. Mas como grande família Shalom, nós temos essa complementariedade, comunidade de vida e comunidade de aliança. Eu espero ter partilhado, esclarecido para vocês um pouco sobre a nossa vida, nossa bela vida, belo chamado, feliz chamado a estar e morar com Deus. Que Deus abençoe. Um grande abraço para todos. Shalom.